Bem-vindos ao Auto Brasil. Hoje vamos abordar um assunto um tanto quanto diferente e eu vou explicar o motivo. O assunto hoje é deveres e direitos da oficina mecânica e do consumidor. Por que esse assunto? Porque recentemente um amigo meu de oficina mecânica, dono de oficina, passou por um sufoco. Ele fez a manutenção de um veículo de suspensão, por exemplo, e esse veículo pegou fogo no teste de rua. Ou seja, a suspensão não tem nada a ver com o incêndio que aconteceu. Na verdade, havia um sistema de som instalado, esse sistema de som tinha um fio solto, fez contato com a carcaça do peito de aço e o carro pegou fogo. Óbvio que a suspensão que ele fez manutenção não tem nada a ver com isso. Porém, ele assumiu o BO, teve que pagar o veículo que pegou fogo. Isso pode acontecer com você, dono de oficina mecânica, e você, consumidor, tem que conhecer seus direitos. Mas antes de eu continuar, vou pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem essa força. Mais de 90% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Então, por favor, inscrevam-se, curtam, deem um like, comentem, compartilhem, ajude o canal a crescer. Continuando aqui, por incrível que pareça, esse tipo de problema acontece por questão de gestão, de administração. Sim, se a gestão, a administração fosse feita corretamente, esse problema ou esses tipos de problemas poderiam ser evitados. O que acontece com a oficina mecânica no Brasil, na área automotiva, como em várias áreas, eu vou fazer aqui um paralelo, uma analogia com vocês, é que tem muita gente que não é administrador de empresas agindo como tal, dando opinião, falando como se deve fazer uma gestão de oficina mecânica, né? Ou de um auto center, ou o que for, e não é administrador. Mas isso é comum no Brasil. Vocês querem ver? Vocês imaginem o seguinte: todo advogado diz o seguinte: olha, você não deve assinar nenhum contrato sem chamar o advogado. Não é isso? O médico diz: você não deve se automedicar, deve seguir as recomendações médicas. Mas o médico assina contrato sem chamar de advogado, e o advogado vai na farmácia e compra remédio por conta própria. Ou seja, cada um acha que o outro não pode interferir na profissão dele, mas ele interfere na dos outros. A mesma coisa acontece, ambos vão lá e mexem no computador, restauram o sistema operacional, configuram, depois dá algum problema, aí ficam perdidos. Eles não respeitam o profissional do TI. Esse, por sua vez, também se automedica e assina contrato sem chamar o advogado ou sem ir ao médico. Então, isso é uma característica do brasileiro. E na administração não é diferente. Tem muita gente fazendo administração ou dizendo o que faz sem ser administrador. Eu, quando dou palestra sobre isso, sobre gestão, né, eu costumo ouvir aquelas coisas que são tradicionais. O diretor do hospital tem que ser um médico, o diretor da escola tem que ser um professor. Não! O professor foi treinado em técnicas de pedagogia, para ensinar. Ele não foi treinado para compras, para controlar estoque, para tratar com o pessoal. O mesmo com o médico. Ele foi treinado para tratar de pessoas, não para tratar de problemas financeiros, de gestão de material ou de RH. Quem foi treinado para isso é o administrador. Eu costumo brincar nessas situações e dizer o seguinte: bom, se para cuidar do hospital tem que ser o melhor médico, se para cuidar da escola é o melhor professor, então para cuidar do presídio é o preso mais perigoso, porque ninguém conhece mais de crime do que ele. Claro que é uma brincadeira, mas para vocês verem como falta de bom senso em afirmar esse tipo de coisa. Então, minha gente, vem comigo. Vamos entender um pouquinho agora, um pouquinho de obrigações, direitos de consumidores e das oficinas mecânicas, um perante o outro. Vamos nessa. Vamos lá, minha gente, vamos entender um pouquinho dos direitos e deveres da oficina e do consumidor. Esse vídeo ele é um vídeo bem básico, como eu já falei antes, mas tem que ter uma boa noção do que cada parte tem obrigação, cada parte tem seus deveres. Primeiro, o Código do Consumidor estabelece de forma bem clara e inequívoca que a transparência, a boa-fé e a lealdade estão como pressupostos dessa relação, que essa relação pressupõe também um equilíbrio entre as partes. Além disso, ele determina claramente que a obrigação
o dever da informação clara e objetiva. Sim, você, dono de oficina, profissional da área automotiva, deve informar claramente ao seu cliente e de maneira objetiva os problemas encontrados, quais são os riscos envolvidos e quais foram os serviços realizados. Caso o cliente tenha qualquer tipo de dúvida nesses pontos, o cliente já tem direito de questionar legalmente o profissionalismo da oficina. E, neste caso, se aplicará a inversão do ônus da prova. Mas o que é a inversão do ônus da prova, afinal? É muito simples. O cliente não precisa provar nada. Cabe a você provar que você foi profissional e cumpriu o Código de Defesa do Consumidor como previsto. Senão, a imputação cairá sobre você. Bom, vamos aos casos clássicos, mais clássicos, né? Peguei o carro de um cliente, fiz o diagnóstico, apliquei uma peça. Essa peça apresentou algum tipo de problema. Naturalmente, antes do tempo de vida útil, né? Esse tipo de coisa. De quem é a responsabilidade? Da oficina, do fornecedor, da peça ou do fabricante? Primeiro, a gente tem que entender o que a lei diz. A lei diz que, independentemente de culpa, você, profissional, está obrigado a reparar qualquer tipo de dano que venha causar ao consumidor. Sim, não importa se a culpa é sua ou não é sua. Isso porque a lei diz que você passou a participar da cadeia de consumo. Então, ela faculta ao consumidor acionar qualquer um que participaram da cadeia de consumo. Para o cliente, pouco importa se o problema é da fabricação, do armazenamento ou da aplicação da peça. Pouco importa. Caso o processo, por exemplo, fique estabelecido que foi do fabricante e não da oficina que instalou, a oficina pode mover uma ação de regresso, ou seja, procurar o seu ressarcimento junto ao fabricante. Mas a responsabilidade é da oficina. Sim, você está na cadeia de consumo. Não importa como que você entrou nesta cadeia de consumo. Aí, a outra questão. Mas quem forneceu a peça, que apresentou o problema, foi o cliente. Então, a oficina não pode ser responsabilizada por isso. Então, eu posso cobrar a mão de obra novamente para aplicar uma nova peça? Não é bem assim. O Código do Consumidor estabelece muito claramente que você entrou na cadeia de consumo, como eu já falei antes, mesmo que de forma indireta. Neste caso, a oficina está sujeita à responsabilidade contratual com uma extracontratual. Se você entrou na cadeia de consumo, não importa como, você passa a responder solidariamente. Cuidado, tem muita gente aí, como eu já falei na introdução do vídeo, dando opinião sobre administração, sobre gestão e não sabe do que está falando. Ou seja, administração é para administrador. Outra coisa muito comum, acabou a garantia de um veículo, mas o veículo apresentou um problema de projeto, um problema crônico, conhecido. O que você pode fazer? Você pode orientar o seu cliente a buscar o ressarcimento na montadora, porque atualmente a jurisprudência estabelece que a garantia é além da contratual, é a vida útil do veículo, que pode ser 12, 15 ou até 20 anos. Sim, não adianta a montadora dizer que a garantia é de 3 anos, 2 anos, 1 ano ou 5 anos. Se é problema crônico, conhecido ou de projeto, é a vida útil do veículo. E você, sim, consumidor, pode levar seu veículo para reparar, pegar um laudo da oficina que fez isso. Se este é um problema, eu vou dar exemplo adiante, conhecido, a obrigação não cessa com o fim da garantia por parte da montadora. Bom, vamos dar um exemplo atualmente que diz respeito ao consumidor brasileiro, mas não exatamente de projeto, mas eu vou abordar de projeto também ali na frente. A Toyota foi notificada pelo Ministério da Justiça por desrespeito ao consumidor brasileiro e será investigada por problema de qualidade e afirmações de produto diferente da realidade do Corolla Cross. Isso não é a primeira vez. Isso a gente vai ver adiante, eu vou explicar ali, mas ela divulgou que o Corolla Cross é igual em todos os mercados e no Brasil não é. Isso não é a primeira vez, tá? Em 2010, a Toyota foi proibida pelo Ministério Público de Minas de vender o Corolla por se negar a fazer o recall para reparar um problema de aceleração espontânea. Vocês sabiam disso? Vocês se lembravam disso? Pois é, isso aconteceu. Mas nos Estados Unidos, o recall foi feito, pois os acidentes lá causaram vítimas fatais. Na época, a Toyota alegou que o modelo brasileiro tinha um acelerador diferente,
que a questão era só da fixação do tapete, mas a Mauri Artemus da Mata, promotor de justiça e defesa do consumidor, decidiu proibir a venda do Corolla em Minas. Um mês depois, a Toyota não chamou o recall e ela foi convocada em Brasília. Na época, o DPDC, né, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, notificou para chamar o recall em 30 dias, sob pena de proibição da venda do Corolla em todo o país. Aí sim, a Corolla admitiu e chamou o recall. Então, mas se diz respeito à questão da defesa ao consumidor brasileiro, tem muito por parte nossa também como consumidor, de não cobrar o que devemos cobrar e que quase, em relação a carro, algumas coisas, quase torcida de futebol. Você não pode falar mal daquela marca, não pode nem falar mal, registrar alguma coisa que é facto, que uma parte de defensores vem sem analisar fria e tecnicamente. Eu deixei o link aí embaixo sobre uma reportagem da época sobre as mortes causadas por esse defeito no acelerador. Então, voltando agora para os dias de hoje, para o Corolla Cross, a Toyota disse que o projeto era o mesmo para todos os mercados no lançamento do Corolla aqui no Brasil. Mas o Senacom, que substituiu o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Hoje é o Senacom, é a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pela questão do abafador traseiro pintado pela metade para disfarçar a peça, que vocês estão vendo aí à direita embaixo, e pior, a tinta de má qualidade, rapidamente ela sai. Mas esse é o menor dos problemas. A suspensão multilink, que é presente no sedã aqui do Brasil e no Corolla Cross dos Estados Unidos, aqui não tem no Corolla Cross. É um eixo de torção. Isso é muito importante, especialmente no Cross, porque ele é mais alto. Um carro mais alto tem um centro de gravidade mais alto. Centro de gravidade mais alto significa que ele tem uma maior tendência a capotar, a fazer rolling. É natural. Isto não é falta de qualidade. É uma característica de um carro mais alto. Tanto que carro de competição Fórmula 1 é grudado no chão. Quanto mais baixo, melhor. E o sedã é mais baixo. A suspensão multilink, além de mais confortável, ela te dá mais estabilidade. Então ela é muito mais importante, muito mais decisiva por questão de segurança num carro cross, num carro alto, do que num sedã, que naturalmente é um carro mais baixo. Mas vamos seguir, não é só isso não. O freio de estacionamento, o freio de mão, aqui no Corolla Cross é um pedal acionado do lado esquerdo, uma tecnologia que não se usa desde o século passado. Nos Estados Unidos é o freio de estacionamento eletrônico, o botãozinho lá. Nos Estados Unidos, o carro pode vir com tração integral, né? O famoso AWD, né? All-Wheel Drive. Aqui essa opção não existe. Uma tração integral nas 4 rodas inteligente ajuda também muito a estabilidade, é muito importante, ajuda muito para um carro alto, para qualquer carro cross. Ou seja, o carro que eles disseram no lançamento que era igual em todos os mercados, não é igual em todos os mercados, isso não é verdade. Segundo o ministro Anderson Torres, estamos atentos para práticas que violem a transparência entre as empresas e consumidores. Então, meus amigos, se o Senacom vai para cima de uma montadora, a maior do mundo, que é a Toyota, fique atento que o Código de Defesa do Consumidor pode sim causar grandes problemas para você que é dono de oficina, e esses problemas de ordem de consumidor geralmente chegam na justiça por causa de problemas de gestão, de administração, de desconhecimento de como você administrativamente, com práticas, processos, pode evitar que isso ocorra. Agora eu vou dar exemplos aqui recentes também no Brasil de problemas de projetos, sim. Primeiro é a corrente de comando do THP 1.6 Turbo. Isso, os primeiros THPs, aqueles que não são flex. Essa corrente de comando, se eu conversar com os mecânicos, ela bate, tem um problema. A própria Citroën, Peugeot, esse motor também é usado na BMW, tá? Reconhecendo isso, lançaram um kit novo, que há modificações na lubrificação, nessa corrente de comando. Esse kit eles lançaram bem baratinho para você poder substituir. Se você tem um carro desse que não substituiu, sugiro que o faça. Isso no Brasil não deu recall, tá? A gente não brigou pelo tal, não deu recall, mas era tipicamente um problema crônico e cabe sim um recall.
A outra, conhecido, o câmbio automatizado Power Shift da Ford, né? Que todo mundo sabe que deu uma porreação danada. Aqui no Brasil, não tem recall. Nos Estados Unidos, teve. E por último agora, o motor série 910 do Fusion. Sim, esse motor, eles fizeram uma modificação e essa série, ela trinca e entra água, o motor começa a baixar água, vai água para dentro da câmara, faz uma zoeira no motor e o motor tem que ser substituído. Neste ponto, a Ford está fazendo a substituição sem problema algum. Você entrega o carro, eles fazem a substituição do motor sem problema algum. Até agora, no início de algum tipo de problema, mas agora, pelo que eu estou sabendo, a Ford assumiu a bronca, assumiu o BO, como o pessoal diz, e está trocando o motor quando isso acontece. Mas, na verdade, o correto, sabendo que é um problema da série 910, ela deveria substituir todos os motores da série. Ela não está fazendo, está esperando que ocorra o problema para você ir lá se manifestar e ela fazer a substituição. Note que aqui não é um problema do motor 2.0 EcoBoost, é um problema específico da série 910. Bem, gente, agora que a gente viu um pouquinho sobre essa relação, sobre os cuidados que devem ser tomados, você, especialmente, dono de oficina mecânica, fique atento. Existem meios, através de gestão, de métodos e procedimentos, que você pode evitar esse problema, agir preventivamente. Porque esse caso que eu contei, eu conheço de vários casos. Gente, por exemplo, que consertou um freio, saiu para testar o carro, estourou uma correia dentada, bateu o motor. A responsabilidade é dele. Mas eu mexi com o freio, não importa. Estava na sua oficina, você é o profissional. Tem que saber como fazer os métodos e procedimentos da entrada, da saída do carro, da transparência, como a lei manda, né, a informação clara e objetiva, para que você possa se prevenir quanto a isso. É isso, minha gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, curtir e dar o like, para ajudar o canal a crescer. Saúde e paz para todos vocês e um bom final de semana.